Boa noite a todos, esperando o pessoal entrar ainda. Boa noite, Paloma. Tá me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Érica, Mari, Paloma, Micaela. Queria assistir a novela? Pô, pô, assiste depois, velho. Espera terminar. Depois você assiste. Lembra que essa hora você estaria na sala de aula. Então, tem que levar a sério o módulo. Pensa bem, é melhor ter uma aula de microbiologia básica do que ficar assistindo novela que já passou, né? Convenhamos. Esperar o pessoal entrando aqui. Ei, Cida, boa noite. Tudo bom? Dani entrou agora também. Gente, alguma dúvida em relação à aula anterior? Só uma dúvida. Você tem que falar mais um pouco. Viciou na Globo, né? Nas Devagar. novelas. Minha esposa também. Agora só quer saber de novela. Gente, vocês lembram qual foi o slide que paramos na aula passada? Porque eu não estou me recordando agora. Passando aqui.
Eu acho que eu parei aqui. Foi isso mesmo. Equipamentos. Gente, alguma dúvida em relação à aula passada? Segunda-feira e quarta? Você falou rápido demais. Cida, eu acho que eu não estou te escutando. Se você estiver falando, não estou ouvindo. Espera aí que eu vou ligar meu áudio. Ixi, deu um teste. Paloma, Micaela. Mari, Érica, Dani. Tranquilo, né? Show. Então, gente, vamos começar aqui o nosso módulo de hoje, sexta-feira, tá? Então, nada melhor do que começar, né? Com uma caveira. Caveira, sinônimo de quê? Que eu falei na aula anterior. Prova. Questão de prova. Então, isso aqui já é um assunto que vai cair na prova. Tá bom? Muita atenção. Então, aqui nós temos alguns equipamentos que compõem o laboratório de microbiologia. Quais são eles? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou conversando até agora, ninguém... Gabriel, você está me ouvindo? Não sei. Vocês estão ouvindo? Ah, gente, agora que eu vi. Oi, agora que o meu áudio estava desligado. Desculpa. Alguém pode conversar aqui comigo agora para fazer um teste? Fala, Cida. Você gosta de falar? Fala. Agora eu já estou ouvindo. Já ouvi. Obrigado. Meu áudio estava desligado, estava sem som. Agora eu estou ouvindo. Acho que eu estava estranhando. Então, agora nós temos mais um material de prova, né? Então, alguns equipamentos que compõem o laboratório de microbiologia. Balança, bico de Bunsen, capela de fluxo laminar, geladeira, freezer, estufa bacteriológica, autoclave. Ai, meu áudio tá ruim. Oi? Meu áudio tá ruim, Gabriel. O áudio tá ruim? Não, mas eu escutei. Tá bom. Eu não tô escutando você. Eu tô falando assim, normalmente. Tá dando eco aqui. Você tá falando e tá cortando. Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Peraí, deixa eu ver. Cida, minha filha, coloca um fone, querida. Coloca um fone que o eco para, amor. Me dá dor de ouvido, não posso usar fone, não, moça. Misericórdia. Ai, agora sim. Bota um som baixinho, então, mais ou menos, que aí você vai conseguindo levar. Vai, fala, agora sim. Ô, Dani, então, essa questão dos vídeos foi complicado. Por quê? A Dani está perguntando aqui no Instagram, né? Tem uns slides que está assim, vídeos. Em uma disciplina anterior, de microbiologia, de uma turma anterior, eu montei esses slides com esses vídeos. Só que aí, nos computadores do Humboldt, na hora que eu espetei o pendrive, eu perdi tudo. Né? Vocês já devem ter visto algum professor que passou por isso. Aí eu não tenho mais esses vídeos também, entendeu? Eu consegui recuperar por um milagre divino esse slide, né? Essa aula, só que eu não consegui recuperar os vídeos, entendeu? Então não precisa considerar, tá bom? Então, gente, aqui pensando na matéria da prova, né?
qual que é a utilidade de uma balança analítica dentro de um laboratório de micro? Alguém sabe me dizer? Eu não entendi nada. Peraí. Ó, vocês estão vendo aqui o slide, né? Uhum. Ó, balança analítica. Qual que é a função da balança analítica no laboratório de micro? Eu acho que é para pesar os reagentes. Uhum. Que tipo de reagente? Quando eu trabalhava no laboratório, eu usava para poder pesar. Eu não me lembro mais o nome, mas a gente fazia muito corante. E aí a gente pesava, a gente Uhum. fazia hematoxilina, fazia coloração GRAM. E aí Uhum. pesava na balança. Só não sei se ela era analítica, que agora eu não vou lembrar, mas pesava. Uhum. Entendi. É quem que está falando que eu não consegui identificar? É a Mari. Ah, Mari. Então, é isso mesmo. Para a questão da balança no laboratório de micro, isso varia muito de acordo com o tamanho do laboratório e com a realidade de cada um também. Porque, assim, a área de microbiologia, ela ainda é muito manual, entendeu? Então, tem laboratório que produz os próprios reagentes, entendeu? Ou pode comprar já pronto. Então, cada laboratório tem uma opção aí de escolher produzir o próprio reagente ou comprar já pronto. E tem, assim, uma infinidade de reagentes que podem ser produzidos. Um deles é os que você citou, né? Corantes para grã, hematoxilina. Também são muito utilizados. Então, são meios de cultura, que aí tem, por exemplo, agar-cled, agar-maconque, agar-miller-hinton, agar-sangue, agar-chocolate. Então, é uma imensidade de reagentes que podem ser produzidos internamente, tá bom? E aí a balança é para isso, né? Para fazer a pesagem correta de cada de cada de cada laboratório, de cada reagente, entendeu? Então é para isso que uma balança serve. E essa balança, ela não pode ser qualquer balança também. Tem que ser uma balança analítica, tem que ser uma balança que esteja calibrada, que tenha a sua manutenção em dia. Por quê? Porque a quantidade de cada reagente para ser utilizado nesses corantes, nesses meios de cultura, eles têm que ser exatamente o peso correto para realizar, né, esses reagentes. Então, a balança ela tem que estar muito bem calibrada e apta para funcionamento. Tá bom? Bico de Bunsen. Alguém sabe para que serve o bico de Bunsen? Se eu não me engano, é aquele que sai fogo. Tem muito tempo que eu trabalhei no laboratório, mas é aquele que é para aquecer, eu acho. E, né, o nome daquele que sai fogo é esse aqui mesmo, é o bico de Bunsen. E qual que é a função do bico de Bunsen, além de sair fogo? Alguém sabe me dizer? Para quem estiver acompanhando aqui na live, eu estou nesse slide aqui. Ó. Alguém sabe me dizer para que serve o bico de Bunsen? Não, eu não sei. Então, o laboratório de microbiologia ele deve prezar muito pela questão da esterilização. Tem que ser uma área limpa.
uma área limpa não só de passar sabão, de limpar superfícies. Todo o manuseio dos procedimentos de microbiologia, eles têm que estar sendo realizados em um ambiente estéril. Então, o que é isso? O ar que a gente respira, que está entre a gente agora, a gente não vê, mas existem vários e vários micro-organismos que estão aqui, né, no ar. Então, esses micro-organismos, eles têm um potencial enorme de contaminar o nosso exame, os nossos exames, seja urocultura, hemocultura, enfim, independente do exame que ele venha a ser feito no laboratório de micro, ele pode estar contaminando o ar da superfície, as mãos, enfim. Então, tem que sempre estar estar sendo manuseado em um ambiente estéril. E aí, o bico de Bunsen, ele entra exatamente aí. A função dele, com o fogo, é criar um ambiente estéril próximo... Perdão. É criar um ambiente estéril próximo ao procedimento que está sendo realizado. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Então, aqui, por exemplo, nós temos... Vou fingir que esse pendrive é um bico de Bunsen. Então, quando o fogo está aceso... Aqui no Instagram dá para ver também. Então, quando esse fogo está aceso, a chama dele, ele cria uma área que ela se torna estéril. E assim ela permite que os procedimentos sejam realizados sem ter nenhum tipo de contaminação. Entendeu? Ô, Gabriel, então o bico de Bunsen tem a mesma função da capela? Sim, tem a mesma função. Entendi. Eu vou comentar ela daqui a pouco, para quem ainda não conhece, mas tem a mesma função da capela, sim. Tá? A Érica está comentando aqui, não estou conseguindo entrar pelo Zoom. Ô, Érica, você pode acompanhar aqui pelo Instagram sem problema, tá bom? Que eu vou escutando, dá para eu acompanhar da mesma forma. Entendeu, gente? Então, o bico de Bunsen, ele com fogo aceso, ele cria uma região próxima dele que se torna estéril. O ar que está nessa região, o fogo acaba eliminando essas bactérias que estão rondando, né, o ar ambiente. E aí isso torna um ambiente seguro para estar realizando os procedimentos de microbiologia. Eu não sei, eu não consegui acompanhar quem foi que falou, mas a capela, que é a próxima, ela tem a mesma função. Esse aqui ficou tortinho, né? Ela tem a mesma função do bico de Bunsen, que é também criar uma área estéril para procedimentos, uma área segura. Qual que é a diferença, então, dessas duas? Alguém sabe me dizer qual que é a diferença? Alguém? Dani, Érica, Cida, Jadilza, Micaela, Mariana, Paloma, Fabiola, Lilian. Hoje eu estou muda. Hoje eu estou muda, não posso falar. Por quê, meu? Pode falar sim, pode participar. Mandaram ficar quieta. Aí, né, não falar de brincadeira, mas pode participar. Aqui a gente está todo mundo aprendendo. Uhum. A diferença da capela para o bico de Bunsen é o quê? A Jadilza eu estou vendo aqui no WhatsApp, né? É que tem a questão do espaço físico. A capela de fluxo laminar, ela é um equipamento que é assim muito grande, é do tamanho de uma mesa, do tamanho de uma geladeira. Já o bico de Bunsen é
é um negócio assim, entendeu? É desse tamanhozinho. Então, assim, tem a questão do espaço físico, que, que aí vai depender muito da realidade de cada laboratório. E tem também a questão financeira. O custo de uma capela é muito maior do que comparado ao bico de Bunsen. Eles fazem a mesma coisa, que é, que é manipular os materiais que estão ali, né, microbiológicos. Só que aí cada laboratório tem uma condição, né, diferente. E aí também, deixa eu ver aqui a Erika falando, serve para manipular materiais que não pode ser contaminado. É isso? Sim, é isso mesmo, Érica. Eu estou perguntando agora qual que é a diferença da capela para o bico de Bunsen, né? Porque eles têm a mesma função. Então, uma diferença é porque a questão do espaço físico, né? Tem laboratório que não tem condição de colocar uma capela muito grande no seu laboratório, então opta pelo bico de Bunsen, que é um equipamento muito menor, é o tamanho de um copo, por exemplo, de um copo, e a eficiência do processamento das amostras, a qualidade é a mesma coisa, entendeu? Hein, Gabriel? Oi. O ideal é se tivesse a foto do equipamento, né? Na Uhum. sequência aí dos nomes, que Vou aí mostrar daqui a você vai pouco. falando, Vou mostrar, tá bom? aí fica legal que a gente não conhece o equipamento. Uhum. Eu acho que tem as fotos aqui mais para frente. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, não estou conseguindo passar o slide. Aqui. Ah, tá. Aqui tem isso aqui. Então aqui, ó. Gabriel, Aqui não. Aqui. Aqui. Esse slide Isso aqui. aí. Um é Uhum. o bico de Bunsen. O outro é a capela de fluxo laminar. Então, olha o tamanho do bico de Bunsen, que é esse aqui que eu circulei, com o tamanho de uma capela. É um espaço muito maior. A capela precisa de um espaço físico muito maior para ficar alocada dentro de um laboratório. Então, para laboratórios menores, que têm um espaço físico reduzido, compensa muito mais ter um bico de Bunsen, entendeu? Porque a qualidade do processamento das amostras, ela é igual para as duas etapas. Gabriel, e se acontecer do laboratório precisar de manusear um material que não pode ir próximo ao fogo, né? O bico de Bunsen não ter capela, como é que faz? Pode acontecer? Não, assim, o material na microbiologia que é processado, ele não vai de encontro ao fogo, entendeu? Ele tem que estar próximo ao fogo por conta do ambiente estéreo, entendeu? Ah, tá, não precisa ser tão próximo, pode ser um Não, pouquinho não, não, distante. não é próximo assim. A chama está aqui, o material tem que manusear próximo. Não, não precisa ter essa necessidade. Um Ah, ambiente sim, próximo a o fogo cria um ambiente estéreo, entendeu? entendi. Então não há esse risco de perder a amostra por conta da chama, entendeu? Então tem a questão do espaço físico, o espaço financeiro, porque uma capela ela é muito mais cara do que um bico de Bunsen, né? E só que a capela, pelo lado positivo dela, ela é mais prática, ela é mais rápida para ser processado. No dia a dia, é muito mais rápido ser processado ali os materiais, entendeu? Então, por isso que a capela, se o laboratório tiver condições de ter uma capela, devido à praticidade do dia a dia, ela se torna mais solicitada. Tá bom? Então,
Deixa eu voltar aqui. Ó, geladeira e freezer. Alguém sabe para que serve? Para gelar, né? Armazenar as amostras. Sextou, né? É para guardar Hein, cerveja. Gabriel? Né? Gabriel, tem uma colega lá no WhatsApp pedindo para você explicar sobre a balança novamente. Não vi, não, É desculpa. Jadilza, né? É Jadilza, aposto. É ela. Deixa eu ver aqui. É Kelly, é Kelly. Boa noite. Professor, não estou conseguindo baixar o vídeo. O aplicativo está dando erro. Capela tem... Ah, tá. Explica a balança analítica, por favor. Tá bom, vou explicar agora. R$10. Eu tenho o PicPay, pode mandar. A questão da balança é o quê? Tem muito laboratório que costuma produzir os seus próprios reagentes. Então, tem muito reagente na microbiologia que pode ser produzido internamente do que comprado, entendeu? Então, a balança analítica, ela serve para promover a pesagem dos reagentes que venham a ser produzidos no laboratório. E aí teve uma colega que comentou, né? Coloração de grão, reagentes, corantes de grão, corantes para bar, entendeu? Então, são, assim, dos mais diversos reagentes que podem ser produzidos internamente. Meios de cultura, que são os reagentes principais, né, de um laboratório de microbiologia. Meios de cultura, aí eu posso citar aqui o agar-cled, agar-sangue, agar-chocolate, agar-Miller-Hinton, agar-XLD, agar-SS, e por aí vai. Tem uma infinidade de reagentes, entendeu? E aí, além dos agars que eu estou citando, também tem as provas bioquímicas, que também podem ser produzidos. Os açúcares, né? Galactose, maltose, são provas bioquímicas que serão utilizadas também no laboratório de micro. E aí, para a produção desses reagentes, eu preciso ter uma balança precisa. Então, essa balança ela tem que estar corretamente calibrada e com a sua manutenção preventiva em dia. Porque, pensa, eu preciso exatamente de 10 gramas, 10,00 gramas para pesar um equipamento, um reagente, perdão. E aí eu vou lá, eu peso na balança, deu 10 gramas. Só que, se essa balança estiver descalibrada, ela pode estar pesando 9 gramas. Entendeu? Está marcando 10 no ponteiro dela, na digital, só que na realidade ali só tem 9 gramas. Então vai estar faltando ali uma quantidade de reagente que vai interferir diretamente no meu exame. Entendeu? E aí isso fica muito complicado, por quê? Porque o meu exame pode dar alguma alteração que eu não consigo identificar o que é. Né? Eu elaborei eu produzi um reagente, né? E aí esse reagente não está sendo eficaz na sua totalidade. E aí um dos motivos pode ser o quê? Que a balança está descalibrada e aí a pesagem foi prejudicada também. Entendeu? Então é muito importante que o laboratório de micro ele deva manter a sua calibração da sua balança e a sua manutenção em dia, de forma que não tenha esses erros analíticos. Tá bom? Respondi? Depois vamos ver se a Jazilda vai se manifestar. Tá bom? Então, respondido aí, gente? Uhum. Então tá. Então, qualquer coisa, podem me perguntar ainda que eu respondo. Então, geladeira e freezer, para que serve? Né? Para gelar. Mas para gelar o quê? Armazenamento de amostras. Muito bom. Armazenamento de amostras. E aí, quais amostras normalmente são armazenadas? E por que são armazenadas?
Para não contaminar? Sim, Nota 10 para mim. para não contaminar. Mas assim, também é porque por algum motivo, vamos supor, eu peguei um material biológico para microbiologia e comecei a realizar esse procedimento. Os materiais na micro, eles demoram um certo tempo para concluir a sua análise. Então, por exemplo, uma urocultura que começa a ser semeada hoje, ela só provavelmente vai ser concluída no mínimo por baixo 3 dias. Porque a urina ela vai ser semeada no meio de cultura, vai para a estufa, na estufa vai ficar 24 horas, depois vai ficar mais 24 horas para fazer a análise final, e aí sim, se ela tiver negativa, se não houver crescimento, é que a gente vai tá liberando esse resultado. Então, é muito perigoso eu desprezar o material antes de eu ter terminado ele completamente, entendeu? Então, é muito importante que a gente guarde o material por 1, 2 dias, porque se a gente precisar de fazer alguma repetição, por qualquer motivo que seja, eu ainda tenho esse material disponível, entendeu? E aí, na geladeira, esse material ele vai ficar a temperatura, ela diminui a velocidade de multiplicação de bactérias, de fungos, de micro-organismos no geral. Então é muito importante que ele fique armazenado, primeiro, para a gente precisar, se a gente precisar de fazer alguma repetição, repetir algum procedimento que é comum acontecer, né, de ocorrer, é comum ocorrer. Então é importante guardar esse material e também na geladeira para diminuir a velocidade de multiplicação. Se a gente guarda esse material biológico a temperatura ambiente, no sol, esse negócio vai explodir, né? Vai gerar gás, enfim, não vai ter nenhuma aplicabilidade. Então aí, nesse caso, teria que se fazer uma nova coleta, se for necessário. Tá bom? E para freezer, isso aí que a gente falou até agora, guardar material, foi mais para amostras biológicas, para alguns reagentes também que a micro utiliza. E para freezer? Para que serve o freezer? Quem sabe aí? Valendo 1 milhão. A geladeira conserva aquela gela. E o freezer, pelo que eu sei, o freezer ele congela mais. Eu acho que é para congelar, tipo, eu já vi sobre embriões que coloca no freezer, né? As coisas assim, temperatura bem alta, não é isso? O freezer tem a temperatura mais alta que a geladeira, né? Sim. No caso, é mais baixo, né? Não é mais alta, é mais baixo. Ué, não é mais baixo? É uma temperatura negativa. Então, é uma temperatura menor do que a da geladeira. Mas, assim, é só para dar uma pequena correção. No caso, a aplicação dos freezers é para guarda de antibióticos, que são utilizados principalmente no laboratório de micro. Reagentes são pouquíssimos, se me falha a memória, nem tenha. Mas o principal uso de um freezer é para estar guardando os discos de antibióticos. Eles em geladeira, eles não ficam estáveis a uma temperatura de geladeira. Tem que ser acondicionado em freezer. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado aí, né, e não estar aguardando essas amostras em geladeira, né, em ambiente refrigerado, e sim em ambiente congelado, né, que é do freezer. E aí é muito importante também uma questão que
para algumas pessoas pode parecer chato, pode se parecer ridículo, pode ser assim desgastante, que é a questão do controle de temperatura da geladeira, do freezer, da temperatura ambiente. Qual que é a importância de registrar uma temperatura de geladeira e de freezer? Alguém sabe me dizer? Porque, gente, pensa comigo, se esses reagentes, se esses discos de antibiótico, eles estão dentro da geladeira e dentro do freezer, por algum motivo, de noite, teve um pico de energia, acabou a energia. Então, se essa temperatura não for registrada, logo quando a gente chega, a gente não vai descobrir que houve um pico de energia que foi consertado, entendeu? E que, por algum período, esses reagentes ficaram fora da sua temperatura de acondicionamento. Então, é para isso que servem esses controles. Ou então, por exemplo, a geladeira está começando a ter algum defeito, não está gelando, não está congelando. Então, é muito importante a gente ter o controle dessa temperatura. Por isso que ela deve ser verificada constantemente. Tá bom? Entenderam? Uhum. Então, vamos lá. Próximo equipamento. Estufa bacteriológica. O que é isso? O que é uma estufa? Alguém sabe? Gente, vocês estão na sexta-feira morto, né? Tá doido? Acorda, gente. Uma estufa. Aí. Professor, Aquecimento. eu acho que é para investigar patologias clínicas. A outra no Google. Tô não. Eu tô só com o celular, chegando do serviço. É para o quê? Não entendi, desculpa. Pode repetir? Investigação, ela falou. Investigação. Assim, ela faz parte do dia a dia de um laboratório de microbiologia. Quando, por exemplo, eu vou pegar, chegou uma urina para eu fazer uma urocultura dessa urina. Então, eu vou semear no meio de cultura e aí esse material ele vai para a estufa. E aí, para que ela vai para a estufa? A estufa, ela é um ambiente um pouquinho mais quente do que a nossa temperatura ambiente, tá bom? E aí a intenção dela é criar um ambiente favorável para o crescimento das bactérias. Então é a temperatura ideal que a maioria das bactérias gosta de ficar, entendeu? Para estar se proliferando. Se a geladeira, por exemplo, ela serve para diminuir a multiplicação das bactérias, né, um ambiente frio, no ambiente mais quente, ela vai estar auxiliando nessa proliferação, nesse crescimento. Então, é um local é um local acondicionado e que, ao contrário da geladeira, ela vai ter uma temperatura um pouquinho mais elevada. Elevada do que a temperatura ambiente, né? Porque a temperatura dela, ela varia de acordo com a temperatura de nós, seres humanos, que varia de 36 a 37 graus. Mas tem algumas estufas mais específicas que aí pode ser para uso de temperaturas um pouquinho mais elevadas, 40, 43 graus. Então, a função da estufa é promover um ambiente, entendeu? É promover um ambiente próprio para o crescimento e proliferação das bactérias. O Zoom ficou mudo. Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Uhum.
A Mari tá falando que o Zoom ficou mudo. Mari, Tô ouvindo normal. a gente tá escutando. Gabriel, repete de novo. Repetir? Claro. A função da estufa bacteriológica é promover um ambiente suscetível para o crescimento bacteriano. Ela ajuda as bactérias a crescer. Entendeu? Uhum. Porque a bactéria, ela gosta de temperatura para se proliferar. Entendeu? Então, é uma forma de aumentar o crescimento das bactérias. Meu pai tem isso aí na roça, de planta, não tem? Uhum. Então, do mesmo jeito que as plantas gostam de uma temperatura um pouco mais elevada, as bactérias também gostam. Então, É isso que eu é uma você vai forma de poder criar ver. um ambiente próprio para o crescimento delas. Uhum. Então, o próximo aqui, autoclave. Alguém sabe o que é uma autoclave? Uhum. Alguém já viu uma autoclave? Eu já vi, tipo uma folha, uma sacola que coloca os materiais dentro para esterilizar. Uhum, isso mesmo, parabéns.